Meus irmãos, todos aqui certamente já ouviram a famosa frase que na obra de Deus, quem é escolhido não tem escolha. Quem aqui já ouviu isso? Pois bem, cabe a mim te dizer que essa frase não é um versículo bíblico. Ela não é uma citação bíblica. Essa frase não aparece na Bíblia. Porém, a verdade que está por trás dela, a verdade que ela carrega, sim, a verdade que essa frase carrega, aponta para algo que nós conhecemos na Bíblia Sagrada como a soberania de Deus em realizar as suas escolhas. Deus sempre será soberano nas suas escolhas. É tipo assim, quando Deus escolhe alguém, não é como se ele emitisse um convite para esse alguém. Quando Deus escolhe alguém, é como se ele emitisse uma intimação irrecusável para esse alguém. Se foi Deus que escolheu, pronto, está decidido, está escolhido. Esse alguém que foi escolhido, a partir dali, a partir da escolha de Deus, não tem mais escolha. Quando Deus escolhe, não existe outra possibilidade de escolha. E a Bíblia Sagrada está aqui para nos mostrar que os critérios que Deus usa na hora de fazer as suas escolhas são critérios que contrariam por completo a lógica humana. Quando Deus vai escolher alguém, Ele não olha para os grandes palácios, procurando onde estão os capacitados. Não. Na hora de escolher alguém, Deus olha para os monturos. Deus olha para os desertos, para os vales, para os lugares mais improváveis, procurando onde estão os quebrantados. Não é capacitado, é quebrantado. 2, na hora de fazer as suas escolhas, Deus não leva em consideração o currículo de alguém, as capacidades, as competências, os talentos desse alguém, não. Deus olha e leva em consideração o coração, o compromisso, a submissão, aleluia, o propósito desse alguém. É por isso que a parte prática da frase, quem é escolhido não tem escolha, ela se sustenta, se estabelece no método que Deus usa, no modus operandi que Deus usa na hora de recrutar aqueles que são escolhidos. Você sabe, está na Bíblia, foi Jesus quem disse que são muitos chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, na hora de recrutar aquele que é escolhido, Deus vai usar uma sequência de 3 passos. Quantos passos, igreja? 3 passos que fazem com que todas as possíveis desculpas daquele que foi escolhido caiam literalmente por terra. Passo 1. Deus atrai a pessoa escolhida para perto de si, para si. Isso aponta para desenvolvimento de intimidade. Passo 2. Deus marca a pessoa com aquilo que ele fala, com aquilo que ele tem a dizer, com a sua voz. Isso tem a ver com desenvolver sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Passo 3, Deus vai moldar, e essa parte é aquela que machuca. Deus vai moldar a pessoa escolhida diante daquilo que ele é. Isso tem a ver com desenvolver conformidade com ele. Antes de Deus nos usar, Deus vai nos atrair, nos marcar e nos moldar. E Deus sabe como ninguém, senhoras e senhores, que não existe nada que seja mais eficaz, não existe nada que seja mais eficiente, mais poderoso para atrair o crente, marcar o crente e moldar o crente do que o fogo da presença dele. O fogo da presença de Deus é a ferramenta que o céu usa para fazer valer a soberania de Deus em suas escolhas. É a ferramenta que o céu usa para revelar para nós, os escolhidos, que de fato, diante da escolha que Ele fez por nós, nós não temos mais escolha.
Certa vez o profeta Jeremias, e como eu amo esse profeta, ele entrou numa de desabafar com Deus, dizendo: Deus, eu não queria mais saber de ti, Deus. Quem nunca chegou a essa fase? Deus, eu não queria mais nem lembrar de ti, Deus. Eu não queria mais dizer o teu nome. Eu não queria mais pregar a tua palavra. Jeremias capítulo 20, versículo 9. Mas no meu peito, eu sinto no meu peito um fogo cerrado em meus ossos. Um fogo ardente que não me dá descanso. Aleluia! Gente, o que Jeremias está dizendo? Deus, querer eu não queria. Querer eu não queria. Mas já que eu sou escolhido teu, já que o Senhor me escolheu, e eu sinto o fogo da tua presença queimando no meu peito, eu não tenho mais escolha. Lá vai um conselho do céu para a sua vida: não despreze o fogo da presença de Deus. Não menospreze o fogo da presença de Deus. Não se aparte, não se afaste nem por um instante do fogo da presença de Deus. Esteja disposto a abrir mão de tudo na sua vida, menos do fogo da presença de Deus. Porque será o fogo da presença dEle que vai te fazer ver, ouvir e viver coisas grandiosas, coisas inimagináveis, coisas sobrenaturais, que só a presença dEle pode nos proporcionar. Você crê nisso? Vamos então ao texto sagrado. Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3, a partir do verso 1. E apacentava Moisés o rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho para atrás do deserto. E veio ao monte de Deus, Monte Horebe. E apareceu para Moisés o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça, ela não se consumia. E Moisés disse: agora eu me virarei para lá, e eu verei essa grande visão, porque o fogo arde, mas ele não se consome, ele não queima. Aleluia! E vendo agora o Senhor, vendo que Moisés se virou para lá, para onde Deus estava, bradou Deus do meio da sarça, bradou Deus do meio do fogo, dizendo: Moisés, Moisés. Que Moisés disse, gente: eis-me aqui. Parêntese aqui, tá? Diante do chamado de Deus na tua vida, diante do recrutamento de Deus na tua vida, a tua resposta só pode ser: eis-me aqui. E Deus disse mais: não te achegues para cá, tira o sapato dos teus pés. Outra versão vai dizer: tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás, Moisés, é terra santa. Aleluia, é um lugar sagrado, glória a Deus. Disse mais Deus: eu sou Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés ficou com medo, encobriu o rosto, porque ele temia olhar para Deus. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai bendito, Pai santo, Rei da glória, estamos, Deus, diante de Ti, Tua igreja reunida, disposta e disponível a ouvir a Tua voz, Pai. Me capacita nessa hora, Pai, me limpa de toda e qualquer arrogância e soberba, que eu consiga transmitir à Tua igreja com a mesma intensidade que o Senhor colocou essa palavra no meu coração, Pai. Fala conosco nessa manhã, nos exorta, nos ensina, nos edifica, que ninguém, absolutamente ninguém, saia daqui hoje sem ouvir a Tua doce, mas poderosa voz. É o que nós te pedimos, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, amada igreja do Senhor, noiva do Cordeiro de Deus, são muitas e também diferentes entre si as analogias, as comparações que os grandes estudiosos da palavra de Deus fazem acerca desse tão importante episódio de Moisés diante da sarça ardente. Alguns consideram a sarça ardente como se ela simbolizasse o próprio povo de Israel, um povo maltratado, um povo escravizado, um povo sofrido, um povo que queimava e ardia em aflição, dor e desespero, mas ainda assim um povo que não se consumia, não foi consumido pela fornalha de aflições que era a vida no Egito, e só não foi consumido porque a presença de Deus habitava no meio do povo. Da mesma forma que essa sarça, que esse arbusto, ele só não foi consumido porque a presença de Deus habitava no meio dele. Outros vão dizer que a sarça era uma representação daquilo que Deus, o Eterno, estava para fazer na vida do seu servo Moisés, mostrando que da mesma forma que Deus pode pegar uma sarça, um arbusto simples, frágil, pequeno, fraco, insignificante, fazê-lo arder com o fogo santo da presença e transformá-lo em algo sobrenatural, extraordinário. Da mesma forma, Deus estava para fazer na vida do seu servo Moisés. Alguém que, humanamente falando, eu disse humanamente falando, era alguém fraco, frágil, idoso, insignificante, mas que através do fogo santo, da presença de Deus, ardendo e queimando na vida dele, aleluia, foi transformado num líder extraordinário. Simplesmente o homem escolhido por Deus, dentre tantos, para ser um tipo de Cristo no Antigo Testamento, grande libertador de Israel. Tem também aqueles que observam, e observam muito bem que o fogo santo da presença de Deus não estava pegando e ardendo numa alta, grandiosa, sublime e majestosa árvore, não, muito pelo contrário. O fogo santo da presença de Deus estava queimando e ardendo num arbusto, numa sarça bem pequena, bem simples e bem humilde. Isso é para mostrar para nós que Deus despreza os que se acham grandes. Deus despreza os soberbos. Deus despreza os prepotentes, os arrogantes. Deus despreza os que se acham poderosos. Para quê, pastor? Para usar justamente os simples, os humildes, os pequenos e por vezes cheios de espinhos, como eu e você, para manifestar em nós e através de nós o fogo da presença dEle, para manifestar em nós e através de nós todo o esplendor da sua glória, toda a grandeza do seu poder. Deus usa os simples, os humildes. Perceba que são 3 analogias, 3 comparações diferentes entre si, mas que as 3 apresentam algo muito peculiar em comum. O que, pastor? Deus é especialista em usar pessoas simples. Deus é especialista em usar coisas simples, situações simples para fazer as coisas mais extraordinárias e grandiosas. Deus usa os simples para fazer coisas grandes, extraordinárias e poderosas. Deus escolheu uma sarça, um arbusto bem simples, para manifestar a glória dele. O que se tem por consenso entre os grandes pensadores é que Deus lá no céu decidiu usar o episódio da sarça ardente aqui na terra com uma única finalidade. Qual, pregador? Eu vou dizer, recrutamento. Deus, lá no céu, decidiu usar o episódio da sarça ardente aqui na terra com a finalidade de recrutamento. Lá vai
nós estamos no ano de discipulado. Isso aqui era um recrutamento para um discipulado com Deus. Como assim, pastor? Discipulado não é vida na vida? Discipulado não é andar junto? Discipulado não é aprender fazendo com o outro? Discipulado não é formar o caráter divino em nós? Pois bem, era exatamente isso que estava prestes a acontecer com Moisés. Era exatamente isso que Deus estava planejando fazer com Moisés. A partir dali, a vida de Moisés seria outra. Moisés estava sendo recrutado pelo fogo da presença para um discipulado com Deus. E nesse discipulado ele vai aprender que quem é escolhido, aleluia, quem é escolhido, de fato, diante da escolha dele, não tem mais escolha. Deus lá no céu já tinha apontado o seu dedo para a terra e escolhido Moisés, e agora precisava recrutá-lo para realizar uma obra extraordinária. Simplesmente o maior, o mais grandioso plano de libertação, redenção e resgate de todo o Antigo Testamento. Quem é bom de Bíblia aqui sabe que plano era esse. Era um plano composto em duas fases. Fase 1, libertar o povo de Deus da terra da escravidão, Egito. Fase 2, conduzir esse mesmo povo de Deus até a terra prometida, terra da promessa, Canaã. E a pergunta que sempre surge aqui nesse ponto é, pastor, será que Deus não poderia realizar esse plano de libertação, resgate e redenção sozinho? Será que Deus não poderia usar os seus anjos, seres celestiais, para cumprir esse plano? É claro que poderia. Deus poderia fazer qualquer coisa, mas deixa eu te contar um segredo nessa manhã, bem baixinho para ninguém ouvir. Deus ama usar pessoas. Deus sente prazer em usar pessoas nos seus planos mais grandiosos. De preferência, pessoas simples. De preferência, as pessoas mais humildes. Deus ama usar pessoas. Então aprenda uma coisa hoje aqui nessa manhã. Você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Então quando Deus decidir te recrutar, aleluia, quando Deus decidir te chamar para fazer alguma obra, não hesite. Não hesite, eu vou de novo, não hesite em atender o recrutamento de Deus, não hesite em atender o chamado de Deus, porque na verdade, na real, Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de nenhum de nós. Precisar Ele não precisa, mas Ele ama nos usar. Deus, quando nos recruta, Ele quer nos incluir, gente. Ele quer nos colocar dentro de um plano que Ele tem total, plena e absoluta condições de realizar sozinho. Mas só não realiza sozinho porque Ele ama te usar. Por isso Ele te recrutou. Ele só não realiza sozinho porque Ele ama me usar. Por isso que Ele me recrutou. Deus só não realiza os planos dEle sozinho porque Ele tem prazer em usar pessoas. Então Deus olha para a terra, aleluia. Deus olha para a terra, desce do céu e vem ao encontro de Moisés. Gente, isso aqui é muito forte. Se você entendeu, você tem que dar glória a Deus. Deus olha para a terra, desce do céu e vem ao encontro de Moisés. Pastor, a idade de Moisés, 80 anos. Vai recebendo aí, crente. Isso quer dizer que nunca é tarde para Deus descer do céu, aleluia, e vir ao seu encontro. Eu vou dizer de novo só para quem é 50 a mais, você não entendeu? Nunca é tarde para Deus descer do céu e vir ao seu encontro. Moisés tinha 80 anos de idade, eu vou dizer de novo, só para quem é 70 a mais aqui. Nunca é tarde para Deus descer do céu e vir ao seu encontro. Espera só mais um pouquinho, Deus está vindo aí. Espera só mais um pouquinho, Deus está chegando aí. Quem disse para você que você já passou da idade? Moisés tinha 80 anos. Quem disse para você que agora já é tarde? Quem disse para você que agora não dá mais tempo? O céu está dizendo para você nessa manhã, nunca é tarde para Deus descer do céu e vir ao seu encontro. Nunca é tarde. Olha só o versículo 1.
O versículo 1 vai dizer que Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. Ou seja, para Moisés era mais um dia comum, mais um dia normal, mais um dia para Moisés trivial. Mas para Deus não era um dia comum, não era um dia normal, não era um dia trivial, era o dia agendado no céu, que Deus deveria descer na terra, pessoalmente, aleluia, para mudar, transformar a vida de Moisés por completo. Deus olha para a terra, desce do céu e vem ao encontro de Moisés. Se prepara, crente, Deus está vindo ao seu encontro. Independentemente da tua situação, da tua idade, do teu cenário, nunca é tarde para Deus descer do céu e vir ao nosso encontro. Fique você sabendo que as coisas de Deus acontecem assim na nossa vida. É justamente nos dias mais comuns, mais normais, mais triviais, naqueles dias que nós imaginamos que não vai acontecer nada, que Deus resolve descer do céu e vir ao nosso encontro. Eu vou te dizer, quando Deus vem ao nosso encontro, quando Deus desce do céu e vem ao nosso encontro, Ele não vem para passear, Deus não vem a passeio, Deus não vem na terra para brincar de ser Deus. Ele vem para quê, pastor? Ele vem para mudar tudo, Ele vem para transformar tudo, Ele vem para estabelecer um novo tempo, aleluia. Ele vem para marcar a nossa história por completo. Deus olhou para a terra, desceu do céu e veio ao encontro de Moisés. O que Ele fez, pastor? Lá no cume do monte, Monte Horebe, que também é conhecido como Monte Sinai. 2 nomes diferentes, mas trata-se exatamente do mesmo lugar. É simplesmente o monte de Deus. O monte que Deus escolheu do divino, aleluia, tocar na terra. Lá no cume do Monte Horebe, o que acontece? Versículo 2, uma sarça, um arbusto espinhento, seco, começa a arder e pegar fogo, aleluia. E a atenção de Moisés automaticamente é compelida para esse fenômeno. Só que o mais interessante aqui, Luiz Henrique, meu filho, não é que Moisés estava sendo atraído pela sarça. Não, Miguel, Moisés não estava sendo atraído pelo fogo. Moisés também não estava sendo atraído pelo fato de a sarça estar pegando fogo. Não, Moisés estava sendo atraído por aquele. Ele não sabia ainda, mas era aquele que estava dentro do fogo, agindo, se movendo, trabalhando e não deixando o fogo queimar, não deixando o fogo apagar, não deixando o fogo se consumir. Moisés, gente, era estudado. Moisés, ele foi criado para ser príncipe lá no Egito, no palácio de Faraó. Moisés sabia que fogo é resultado de 3 elementos. Quantos elementos? 3. Combustível, comburente e fonte de calor. Então Moisés sabia que lá no cume do Monte Horebe tinha os 3 elementos necessários para a produção de fogo. 1, combustível. As sarças que ali estavam completamente ressecadas. Excelente combustível. Lá no cume do monte ventava, então o ar, o oxigênio lá em cima era um excelente comburente. E era deserto, gente, no cume do monte, sol escaldante, sol esturricante, uma excelente fonte de calor. Moisés, estudado, sabia que naquele cenário favorável, naquele ambiente propício, era comum, era normal, era natural, um fogo pegar por si só, em qualquer uma daquelas sarças que ali estavam. Então o sobrenatural, aleluia, que é profético, não é o fogo pegar. Sobrenatural é o fogo não se apagar. Eu vou de novo. Sobrenatural não é o fogo pegar. Sobrenatural, o fogo não se consumir. É o fogo na vida do crente não se apagar. Posso trazer aqui para o lado espiritual? Posso espiritualizar? Isso aqui é Deus dizendo e tratando com os servos dele nessa manhã. O fogo de Deus pegar aqui no culto, gente, é normal, é natural. Não tem nada de sobrenatural. Me desculpe se eu te frustro, me desculpe se eu te decepciono. É normal, é natural. Por quê, pastor? Porque aqui, aleluia, as condições são favoráveis. Aqui, o cenário, o ambiente é propício para o fogo de Deus pegar. Lá vai outra, no ambiente dos nossos louvores, o fogo de Deus pegar é normal, gente.
É natural. Quem não gosta, hein, de um culto de louvores, o fogo pega, pega. Mas isso não é sobrenatural. Por quê? Porque o ambiente dos nossos louvores, e aqui eu digo, principalmente aqui, é natural, é normal fazer o fogo pegar. No ambiente de um Peniel, no ambiente de uma conferência profética dos 12, é fogo, é normal, é natural o fogo de Deus pegar, porque o ambiente, as circunstâncias são favoráveis, o ambiente é propício para o fogo de Deus pegar. Agora, sobrenatural mesmo, extraordinário mesmo, é o que Moisés viu, é o fogo pegar, o fogo arder na nossa vida e não parar de queimar, não se consumir, aleluia, é o fogo pegar aqui dentro, mas lá fora a dificuldade bater na porta, o desemprego visitar, o luto chegar, a adversidade nos pegar, mas o fogo na nossa vida continua ardendo, continua queimando, ele não queima, ele não se consome. Isso sim é sobrenatural. Isso sim é extraordinário. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Tem até um louvor que diz isso. O sobrenatural é que a sarça pegou fogo, mas o fogo não se consumiu. Sobrenatural não é o fogo pegar, crente. E eu gosto de fogo, hein? Mas sobrenatural é o fogo não se apagar. É o fogo não se consumir. Lembra daquele chefe que te persegue? Pois bem, lá o fogo não pode apagar. Lembra daqueles vizinhos que te perseguem? Pois bem, lá o fogo não pode apagar. Lembra daquelas pessoas que parecem que são amigas, mas no fundo querem te apunhalar pelas costas? É diante deles que o fogo não pode apagar. Sobrenatural não é o fogo pegar. Sobrenatural é o fogo não se consumir. Aleluia. E essa experiência foi tão marcante para Moisés, que no versículo 3 está escrito, Moisés dizendo: meu Deus, então eu me virarei para lá, e eu vou ver essa grande visão, porque o fogo está pegando, isso é normal. O fogo está ardendo, eu estudei, é normal, mas o fogo não está queimando, o fogo não está consumindo, então eu me virarei para lá. O que isso quer dizer? O sobrenatural de Deus atraiu a atenção de Moisés. Não era a sarça, não era o fogo, mas era aquele que estava agindo, trabalhando e operando dentro do fogo. Moisés ainda não sabia, mas ele estava diante de uma teofania. Quem é aluno do Instituto Teológico Eclésia sabe que teofania era uma aparição visível, uma manifestação visível de um Deus que é invisível. Moisés estava diante de uma teofania, aleluia. Então a atenção de Moisés foi compelida para onde a presença de Deus estava. Gente, vou liberar uma palavra forte aqui, mas é para tratar a vida de alguém, tá? As coisas de Deus nunca nos levam para longe do fogo da presença dEle. Se é de Deus, tem que nos trazer para perto. Me ajude a pregar, repita comigo. As coisas que são de Deus não pode me levar para longe. Tem que me trazer para perto do fogo da presença dEle. Guarde isso muito bem guardado na tábua do seu coração. Se é de Deus, não pode te levar para longe. Se é de Deus, não pode te levar para longe do altar. Se é de Deus, não pode te levar para longe da comunhão. Se é de Deus, não pode te levar para longe da casa de Deus. As coisas que são de Deus nos traz para perto. Porque Ele, através do fogo, nos atrai. Eu sei que vai ser difícil de você dar um glória a Deus agora, mas eu tenho que falar assim mesmo, porque está ardendo aqui no meu coração. Lá vai. Amizades, quando são de Deus, não pode nos levar para longe. Tem que nos trazer para perto da presença dEle. Outra, relacionamentos, namoro, se são de Deus, não pode nos levar para longe do fogo da presença. Tem que nos trazer para perto. Até as aparentes conquistas, aparentes vitórias, se são de Deus, não pode nos levar para longe. Tem que nos trazer para perto. Deus se manifestou ali, era de Deus, atraiu a companhia, a presença, a atenção
chamando Moisés para um ambiente de intimidade. Se é de Deus, crente, tem que te levar para perto da presença dele. Eu não sei o que você está vivendo, mas se está te levando para longe, repense, reveja, porque tem grande chance de não ter nada de Deus nisso. As coisas, quando são de Deus, nos traz para perto da presença. Moisés viu o sobrenatural, viu o fogo da presença, aleluia, e foi atraído. A sarça pegou fogo, mas o fogo não se consumia, aleluia. Até o versículo 3, Moisés teve a experiência de ser atraído pelo fogo da presença de Deus. Até o versículo 3, Moisés só tinha visto o fogo pegar, arder e não se consumir, e foi atraído por aquilo que ele viu, visão. Mas quando chega o versículo 4, o cenário muda, aleluia. A experiência de Moisés vai subir de nível. A experiência dele com o fogo da presença vai alcançar um novo nível. Aquele que até então só tinha sido atraído pelo que viu, agora vai ser marcado pelo que ouviu. Bem do meio do fogo, gente, no meio de uma sarça queimando, surge uma voz, do nada, dizendo: Moisés! Moisés! Moisés, sem saber quem era, responde: eis-me aqui. Pastor, por que sem saber quem era? Até aqui, Moisés nunca tinha ouvido a voz de Deus. Moisés nunca tinha experimentado a presença de Deus. Nunca tinha visto Deus face a face. Aqui foi o primeiro contato real de Moisés com Deus. Mas quando aquela voz poderosa clama de meio do fogo: Moisés! Moisés, o chamando pelo nome, aleluia, dentro dele, o mesmo fogo que ardia em Jeremias, já identificou quem era. Ele diz: eis-me aqui. Moisés ainda não conhecia o Deus dos céus, mas o Deus dos céus já conhecia Moisés. Isso pode ser aplicado na sua vida. Talvez, se até hoje não tenha conhecido Cristo, Jesus, Espírito Santo, o Deus dos nossos céus, mas eu digo para você, Ele te conhece, Ele sabe o teu nome, sabe o teu endereço. Deus nos conhece, aleluia. Moisés foi marcado por isso. A voz que saiu de dentro do fogo marcou Moisés. Se não bastasse o fogo pegar, queimar e não se consumir, agora o fogo estava falando. Isso marcou Moisés profundamente, aleluia. Essa voz que saiu do fogo, conforme está escrito em Salmos 29:4, é uma voz poderosa. Essa voz é uma voz cheia de majestade. Essa voz marcou Moisés. Conforme está escrito em Apocalipse 14:2, essa voz é como uma voz de muitas águas. Essa voz que ele ouviu é como uma voz de um grande trovão. Essa voz marcou Moisés. E aqui eu digo para você, sem ter medo de errar, ver o sobrenatural de Deus, avistar as coisas que Deus faz, nos atrai para a presença dEle, mas é ouvir aquilo que Deus fala, é ouvir a voz dEle que nos marca, aleluia. Alguém pergunta: pastor, por que ver as coisas de Deus nos atrai, mas ouvir a voz dEle nos marca? Porque a voz de Deus dá direção, a voz de Deus dá orientação, a voz de Deus confirma o chamado, aleluia. A voz de Deus revela o propósito e a vontade dEle para a nossa vida, que é uma vontade boa, perfeita e agradável. Deus está chamando pessoas aqui nessa manhã para subir de nível. Talvez, só talvez, até hoje você tenha visto o agir de Deus, o mover de Deus, tenha avistado Deus fazendo, Deus operando, Deus trabalhando. Deus te chama hoje para outro nível, é ouvir a voz dEle. Deus está falando contigo nessa manhã de forma direta, clara e objetivo. Dê ouvidos àquilo que Deus fala, porque é ouvir a voz dEle que nos marca, aleluia. Deus está decidido a marcar pessoas aqui nessa manhã com a voz que Ele libera sobre este lugar. Ver as coisas de Deus nos atrai, ouvir a voz de Deus nos marca, aleluia. Mas aí quando chega no versículo 5, glória a Deus. Quando chega no versículo 5, Deus decidiu mais uma vez
subir o nível da experiência de Moisés com o fogo da presença. Aquele que tinha até então sido atraído pelo fogo da presença, tinha sido marcado pelo fogo da presença, agora ele vai ser moldado, aleluia. E essa é a parte que machuca, hein? Moldado pelo fogo da presença de Deus. Não te achegues para cá, tira a sandália, o sapato dos teus pés, porque esse lugar que tu estás é terra santa. Deus está dizendo 3 coisas. 1, não te achegues para cá. 2, tira a sandália dos teus pés. 3, porque esse lugar é terra santa. O momento ali era para moldar Moisés. E você percebe que a primeira coisa que Deus faz para moldar Moisés é dizer um grande e sonoro não. Com tantas coisas para Deus dizer, gente, com tantas coisas para Deus falar, uma chave, uma promoção, uma porta se abrindo, não. Se é para moldar, recebe aí, não. Não te achegues para cá. Pastor, por que diante de tantas coisas para Deus falar, ele vem com um sonoro não? Pois bem, lá vai. Porque o verdadeiro moldar de quem é escolhido começa com um não que vem de Deus. Eu vou de novo, o verdadeiro moldar de um crente escolhido começa com um não que vem da parte de Deus. Deixa eu te mostrar na Bíblia. O não de Deus é um processo que nos leva ao molde. Não ameis ao mundo. Isso é o que, gente? Deus moldando, através do não, o crente. Não deis lugar ao diabo. O que é isso, crente? É um processo de molde. Processo de molde começa com não. Não vos conformeis com esse mundo. O que é isso? É um processo de molde. Lembra de Deus lá no Jardim do Éden? Quando ele estava colocando Adão num processo de molde, ele só deu uma orientação. Gente, um pedido. Não coma desse fruto. Lembra de Deus quando ele estava moldando o povo de Israel? Já na fuga do Egito para a terra prometida, ele chama Moisés no monte e manda ele escrever os 10 mandamentos. O que tem lá? Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás. Percebe? O não de Deus é uma ferramenta, aleluia. Um processo, um instrumento que Deus usa para moldar o crente. Aí lá vai, vou aplicar. Esse não que você está ouvindo de Deus não é para te castigar. Não é para te humilhar, é Deus te moldando, é Deus te colocando no processo de molde. De tantas coisas que você queria ouvir, e Deus só fala não. Não é castigo, é molde. Chegou o tempo de aprendermos a conviver com o não de Deus. Chegou o tempo de aprendermos a aceitar o não de Deus. Nos adequar ao não de Deus. Porque o não de Deus não é castigo, não é punição, aleluia, não é humilhação. O não de Deus para nós é um processo de molde. Através desse não que você está ouvindo, Deus está te moldando. Ah, pai, mas eu queria, bem que poderia. Deus vai e diz não, é molde. De tantos sim que vocês queriam ouvir de resposta, Deus vai lá e diz não, é molde. Toda vez que Deus libera um não, para quem é escolhido, aleluia, é Deus colocando esse escolhido no lugar do molde. Então Moisés, já que tu é escolhido, não chegues para cá. Vai se acostumando aí, já que é escolhido, não tem escolha. Então se acostuma com o não que vem de Deus. Não te achegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar aqui, Moisés, é terra santa. Aleluia. Nós podemos encarar essa fala de Deus de 3 formas. Quantas formas, igreja? Repita após mim: literal, espiritual e profética. De novo, mais alto: literal, espiritual e profética. Quem gosta de anotar, a hora é agora. Começa a anotar. Na ótica, no âmbito literal, o que Deus estava dizendo para Moisés é que pelo fato de ele, Deus, Moisés, eu Deus, a origem de toda a santidade, repousei aqui nesse monte, repousei aqui nesse lugar, uma teofania, Moisés. Então, diante disso, esse lugar se tornou um lugar santo.
sagrado, não pelo lugar em si, mas pela presença que ali repousou. Percebe? Pela origem de toda a santidade que pairou ali. Como quem diz assim, Deus dizendo para Moisés, Moisés, vai aprendendo, já que é discipulado, já que você está sendo recrutado pelo fogo para um discipulado com Deus, vai aprendendo, Moisés. Lugar que eu chego, aleluia, o ambiente é santificado. Pode estar uma bagunça, pode estar um oba-oba, mas o lugar que a presença de Deus chega com a santidade que Ele tem, um lugar santificado. Literalmente era isso que Deus estava dizendo para Moisés. Moisés, eu não sei o que já aconteceu nesse monte aqui. Eu não sei quantas coisas se passaram aqui. Mas eu cheguei, Moisés. E a partir da minha chegada, esse lugar é uma terra santa. Aleluia. Segundo, âmbito espiritual. Era Deus falando com seu servo Moisés. Não esqueça, Moisés era estudado. Moisés sabia das coisas para aquela época. E Deus estava dizendo no âmbito espiritual para Moisés, Moisés, já que é a primeira vez que você ouve a minha voz, já que é a primeira vez que nós estamos nos conhecendo, aqui eu estou parafraseando, já que é a primeira vez que você está adentrando num ambiente de intimidade comigo, está me conhecendo de perto, sabendo quem eu sou, Moisés, fique sabendo você que eu sou o Senhor, eu sou o que sou, toda autoridade, todo governo, todo domínio está comigo, Moisés, e mais ninguém. Pastor, não estou entendendo, por que Deus falou assim com Moisés? Porque Moisés, estudado o que era, ele sabia que lá naquela época, naquele tempo, só usava calçado nos pés, só usava sapato quem era Senhor, quem exercia domínio, quem exercia autoridade. Então quando Deus chega e fala, Moisés, primeira coisa, tira a sandália dos teus pés. É Deus dizendo, no âmbito espiritual, diante da minha presença, Moisés, a autoridade sou eu. Diante da minha presença, o Senhor sou eu. Não existe diante de mim ninguém que exerça autoridade, domínio e poder, porque em minhas mãos, Pai, em minhas mãos está toda a autoridade. Terceiro, no âmbito profético, e aqui, já que é profético, não é só para Moisés, serve para nós também. No ambiente profético, as sandálias, o sapato nos pés de Moisés remetia ao passado de Moisés. Percebe? Moisés passou 40 anos sendo treinado para ser o futuro faraó. Lá ele tinha vida de rei, de príncipe. Então as sandálias que ele carregava eram sandálias de príncipe. Remetia ao passado de Moisés. O passado de Moisés remetia ao Egito. Profeticamente, o Egito para nós remete ao mundo. Então aqui no âmbito profético é Deus falando. Para andar na minha presença, tem que abrir mão do passado. Tira a sandália dos pés. Para andar na minha presença, tem que abrir mão do Egito. Para andar na minha presença, tem que abrir mão do mundo. Deus dizendo para Moisés, Moisés, a minha presença é um ambiente que não tolera nenhuma carga mundana do passado, nenhum pecado do passado. A minha presença é um ambiente profético, Moisés, que não tolera pecado, bagagem, mochila, nada que você traga do seu passado. Já que é discipulado, já que você está aprendendo comigo, na minha presença, Moisés, tem que caminhar esquecendo as coisas do passado. Olha Deus falando e tratando com pessoas aqui, ei, chegou o tempo de abrir mão daquilo que te prende no passado, para você viver o futuro na presença de Deus. Chegou o tempo de você abrir mão das bagagens que te prende ao passado para seguir um novo caminho na presença de Deus. Chegou o tempo de você abandonar o passado para a partir de hoje caminhar e viver na presença de Deus. Desfrutar da poderosa Shekinah de Deus. Uma fala com 3 frases. Não te achegues para cá. Tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é um lugar de santidade. 3 frases que apontam para 3 verdades. Uma literal, uma espiritual e uma profética. Deus escolheu essa manhã para tocar em feridas de pessoas aqui. Foi muito bom você ter visto aquilo que Deus faz, mas chegou o tempo de caminhar num discipulado com Ele. Formar em nós o caráter dele, porque Deus é especialista em escolher pessoas simples para realizar obras extraordinárias.
A vida de Moisés foi completamente outra a partir desse episódio. Moisés, já com 80 anos de idade, foi condicionado por Deus a experimentar, a viver aquilo que nem ele, nem ninguém ao redor dele imaginava que ele poderia viver. Se você levantar a sua mão, eu libero uma palavra para a sua vida. A partir do momento que escolhemos andar na presença dEle, abrir mão do passado e caminhar com Ele, viver um discipulado na presença dEle, Ele nos faz viver e experimentar coisas que não imaginávamos, coisas que ninguém ao nosso redor esperava, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Moisés viveu ao todo 120 anos de idade. Quantos anos, igreja? 120. Nesse episódio aqui da sarça, ele tinha 80. E esses 80 poderia ser muito facilmente dividido em duas partes. Primeira parte, os primeiros 40 anos, vida de rei, vida de príncipe no palácio de Faraó, atendendo e fazendo as vontades de Faraó. Mas deu um problema lá, ele passou a segunda metade, outros 40 anos no deserto, aleluia, no deserto de Midian, fazendo o quê? Pastoreando animais. E aqui, através da sarça ardente, o fogo estava recrutando ele para viver um terceiro, novo e último período de 40 anos. Eu vou de novo, terceiro e novo período de 40 anos. Deus estabelecendo um período novo na vida de pessoas aqui. O fogo está te chamando para viver um novo tempo, um novo período. Deus chama Moisés para viver um terceiro, novo e último tempo, só que agora na presença de Deus. Ei, lá vai! Não importa como as coisas começam no palácio, importa como as coisas terminam na presença, no fogo de Deus. Nesse terceiro tempo, Moisés não ia fazer a vontade de Faraó, Moisés não ia fazer a vontade de seu sogro Jetro. Nesse terceiro tempo, Moisés ia fazer a vontade única, exclusiva do Deus eterno que habita nos altos céus. Um grande pregador norte-americano chamado Dr. Moody, Dwight Moody, ele define esses 3 períodos de 40 anos na vida de Moisés de uma forma que eu acho fantástica. Ele diz que Moisés passou os primeiros 40 anos da sua vida achando que ele era alguém, como príncipe lá no palácio de Faraó. Depois ele foi levado ao segundo período de 40, reconhecendo que ele não era ninguém, pastoreando animais no deserto. Mas quando ele encontrou Deus, ele passou um novo período de 40 anos, percebendo, entendendo, reconhecendo aquilo que Deus faz com os ninguéms, como eu, ninguém, como você, que decide renunciar tudo e colocar a vida nas mãos dEle. Quem aqui está disposto a colocar as vidas, a partir de hoje, nas mãos dEle? Fique de pé, igreja, fique de pé, igreja. A vida de Moisés foi uma vida mudada a partir do encontro com Deus. Talvez haja aqui no nosso meio pessoas que passaram aqui por aquela porta hoje pensando, mas eu sou um ninguém. Ninguém me dá bola, ninguém me nota, não tem importância para ninguém, nada que eu faço dá certo. Pois bem, veja o que Deus disse para Moisés no versículo 7. Põe na tela, Emily, põe na tela o versículo 7. Vamos fazer o combinado. Eu vou ler o versículo 7. Quando eu parar a leitura, vocês todos juntos vão ler, repetir a palavra que vem depois, ok? Olha o teste. E disse o Senhor. E disse o Senhor. Tenho visto. E disse o Senhor. Tenho atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Moisés, eu tenho o seu clamor por causa dos seus exatores. Por quê? Posso aplicar isso aqui na sua vida? Deus te vê, Deus te conhece, Deus te ouve. Deus te vê, Deus te ouve, Deus te conhece. Deus te conhece, Deus te vê, Deus te ouve.
Ele está escolhendo você hoje para estabelecer um novo tempo. Ele conhece as suas dores. Deus sabe das tuas limitações. É por isso que Ele põe aqui uma sarça pegando fogo, te chamando, se aproxima desse fogo, se aproxima desse fogo, se aproxima desse fogo. É nesse espírito de adoração que eu faço um convite para alguém. Você que entrou aqui hoje, afastado dos caminhos de Deus, o céu está aberto, Deus está chamando, a fogueira de Deus está aqui. Vem, levante sua mão. Cadê a primeira pessoa que chegou aqui hoje desviado dos caminhos do Senhor e toma a decisão hoje de se reconciliar com Ele? Cadê? Ou você talvez nunca tenha servido ao Senhor. Deus te chama hoje para o fogo da presença dEle. Levante sua mão. Cadê a primeira pessoa? Eu não estou vendendo produto, eu não estou oferecendo figurinha da Copa, eu estou falando de salvação. Cadê a primeira pessoa que vai levantar suas mãos? Amém. Se no decorrer dos louvores o fogo de Deus te pegar, o fogo de Deus te sacudir, o fogo de Deus queimar no teu peito, você leva para o seu lugar e vem aqui na frente, aplauda ao Senhor, que Ele é digno de honra, de glória e de adoração.